Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje eu vou falar sobre as escalas menores. Eu já falei várias vezes aqui no canal que a gente deve saber essas escalas que eu chamo de escalas de base, né? A gente deve saber de cor os modos que estão dentro delas, as funções, a constituição da escala, o campo harmônico, tudo isso a gente deve saber de cor, mas eu nunca tinha feito um episódio para mostrar tudo isso. Então, de forma geral, eu vou falar sobre essas escalas, as escalas menores de base. Claro que existem outras escalas menores, né? Sei lá, por exemplo, o dórico, dórico bemol 2, o lócreo, enfim, em teoria, qualquer escala, né, que tenha a sua terça menor, que tenha essa relação, né, da tônica terça menor, qualquer escala que possua essa terça menor, ela vai ser uma escala menor. Mas essas outras escalas, elas são essas porções, elas estão dentro dessas escalas de base, né? Essas escalas que são, na verdade, a matriz das outras escalas. Então, por isso que eu vou falar sobre elas hoje. Então, como primeira escala, a gente vai ter a escala menor natural, que a gente costuma chamar também de modo eólio. Então, veja, constituição da escala, né? Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. A gente tem aí os graus e a gente vê as funções embaixo de cada grau. O 1, a gente tem a tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, submediante e aí subtônica. A gente não tem a sensível, que é a sensível, ela se encontra a meio tom, né? Abaixo da própria tônica, aquele cromatismo forte, aquela atração, né? Para jogar de volta para a tônica. Aqui a gente tem a subtônica, né, que é o tom inteiro em relação à tônica. Tá bom? A gente não tem esse sétimo grau, não tem a sensível tônica, só vai ter lá nas outras escalas. E a gente tem então as tríades que se formam, vamos dar uma olhada aí nos acordes do campo harmônico triádico ainda, por tríades. A gente sabe que o campo harmônico são aqueles acordes, né, aquele elenco primário de acordes que são formados por notas dessa própria escala, né? Então, olha, sobre cada grau da escala a gente faz o acorde. Então, Dó menor, Ré diminuto, Mi bemol, Fá menor, tá vendo? A gente tem quarto e quinto graus menores nessa escala. Sexto grau maior, Lá bemol e o Si bemol, tá bom? A gente vê então primeiro grau acorde menor, segundo grau diminuto, maior, quarto grau menor, quinto grau menor, sexto grau maior e sétimo grau maior também, o Si bemol. Então agora vamos estender, colocar mais uma camada, fazer as tétrades, né? O campo harmônico das sétimas. A gente vai ter no primeiro grau Dó menor com sétima, agora a gente acrescentou. Segundo grau, olha, aparece um meio diminuto, tá? No lugar do diminuto, porque a gente já tem essa sétima menor, né? Não, a sétima ainda não está ainda dobrado, bemol não está diminuída. Terceiro grau, acorde mage 7, lá, Mi bemol. Acorde menor com sétima, acorde menor com sétima, a mesma coisa. A gente tem aquele mage 7, que é no sexto grau, né, da menor tradicional, da menor natural. E nesse último a gente tem um acorde com sétima, a gente tem um dominante, né? Então a gente vê embaixo os modos também, né, correspondente. Então, como se fosse o próprio Mi bemol começando do sexto grau, né? Tá vendo? A gente tem o eólio, né, que é o modo do sexto grau, e aí vai subir igualzinho, como, ao invés de falar jônio, dórico, frígio, você começa do sexto grau, tá? Então a gente tem eólio, lócreo, jônio, né, tá vendo? Dórico, frígio, lídio e o mixolídio aqui, em cima do sétimo grau. São os modos aí que estão relacionados, são essas porções dentro dessa escala menor. Agora vamos dar uma olhada na Dó menor melódica. A Dó menor melódica, como você vê aí, ela difere da outra, porque ela é escala menor, mas ela tem a sexta e a sétima ao Lá e o Si maiores. Essa escala também ela é conhecida, também tem esse outro nome menos usual, que é jônio bemol 3, né? Porque ela é como se fosse o próprio maior, só com a terça diminuída, né? É um outro pensamento, assim, mais prático para ela. Dessa vez, então, a gente tem tom, semitom, tudo tom, ó. Tom, Fá, Sol, Lá, Si, e aí sim o semitom. E aqui sim a gente tem sensível tônica, já essa diferença, né? A gente tem igual tônica, né? Submediante lá, né? No sétimo grau, e a gente tem sim a sensível para tônica, aí sim, ó.
Esse Si já é natural, aí sim a gente tem esse meio tom, né? Que é essa relação sensível tônica. Outra é subtônica, tá bom? Então, olha, vamos fazer as tríades. Campo harmônico das tríades. Dó menor, agora Ré menor, tá vendo? Ao invés do Ré diminuto, porque o Lá é natural. Aqui a gente vai ter o acorde aumentado, ó. Mi bemol aumentado, com a quinta aumentada. Aí a gente vai ter o quarto grau maior, dessa vez aqui sim começam a aparecer esses acordes maiores, né? Quarto grau, quinto grau. Depois a gente vai ter um acorde diminuto no sexto grau, tá vendo? Ó, Lá diminuto, que é o Lá menor com a quinta diminuída. E também o Si diminuto no sétimo grau, sensível tônica. Aí sim a gente tem. Agora vamos dar uma olhada nesse mesmo campo harmônico. Não, agora é o seguinte, olha. Bastante gente me pergunta sobre... Eu fui pesquisar sobre isso, sobre por que quando a gente, lá no clássico, né, a gente sobe no melódico, a gente desce depois no natural, no eólio, ó. Isso é porque quando a gente sobe, a gente está então se direcionando, indo em direção à tônica, e a gente tem essa relação de sensível tônica, né? Sétimo grau. E aqui a gente, quando desce, está indo em direção a esse Sol, a gente está indo em direção à dominante. Então a gente faz esse meio tom, acontece igual acontece aqui para a tônica, Si, Dó, Lá bemol, Sol, para o dominante. Então por isso que desce tem esse senso mais forte, né? Bom, então vamos continuar, vamos ver agora o campo harmônico das sétimas, né, nesse melódico. Então a gente acrescenta essa camada, vai fazer o campo harmônico das sétimas. O primeiro acorde vai dar um acorde menor com sétima maior, já começa a aparecer aqueles acordes que a gente utiliza, esses modos bastante, essas escalas, né? Modo é essa porção dentro da escala. Então, Ré menor, segundo grau, aqui a gente tem um Maj 7 sustenido 5, né? O acorde Maj 7 aumentado. Depois a gente vai ter um acorde com sétima, tá vendo? Um dominante. Aí sim, ó, a gente vai ter o nosso Sol 7 dominante mesmo, como a gente está acostumado a ver. Aí um meio diminuto, tá vendo? Lá meio diminuto, menor com a quinta diminuída. E como último a gente tem um Si meio diminuto. Agora, olha, vale chamar a atenção que esse Si meio diminuto, Si, Ré, Fá, Lá, ele não é usado como o lócreo, né? E sim como alterada, pra gente não se enganar com esse acorde, né? Ele é alterado, bemol 5, sustenido 5, bemol 9 e sustenido 9. Tá bom? Agora vamos ver então o menor melódico, né? Que difere desse no sentido de que ele tem a sexta menor. O menor melódico tem sexta e sétima maiores e esse tem a sexta menor, só tem a sétima maior. Então ele tem essa segunda aumentada, né? Que é Lá, Si natural. Então, aqui a gente vê a mesma coisa, os acordes. Vamos ver as tríades que nós temos dentro desse campo harmônico. A mesma coisa, a gente vai ter sensível, tônica, as funções a gente vai ter as mesmas. Só que agora a gente vai ter esses outros acordes que se geram aí dentro do campo harmônico, tá? Por consequência, outras escalas, outros modos também aí dentro, né? Modos interessantes, sonoridades interessantes. Então olha lá, Dó menor, Ré diminuto, Mi aumentado, que nem o outro, porque o Si é natural agora também, né? Agora a gente tem o menor no quarto grau, olha lá, no subdominante. Aí a gente tem o dominante, a gente tem o maior mesmo, a gente vai ter dessa vez de novo o maior, o Lá bemol, e aí a gente tem o Si diminuto. Tá bom? Essas são as tríades. Então vamos ver agora as tétrades, né? Acrescentou mais aquela camada. Então, mesma coisa. Primeiro grau, menor Maj 7. Segundo grau, meio diminuto. Terceiro grau a gente tem aquele Maj 7 com a quinta aumentada. No quarto grau a gente tem o menor com sétima de novo. Quinto grau a gente tem o acorde com o sétima, né? O Sol 7. Depois a gente vai ter de novo o Maj 7, o acorde de Maj 7, dessa vez o Lá bemol Maj 7, né? Sem a quinta aumentada. E aí a gente vai ter o Si diminuto com sétima, tá bom? Esse Lá bemol, daí que vem. E ó, a gente vê que é daí que vem, desse campo harmônico que vem aquela progressão, né? Ré meio diminuto, Sol, Dó, né? Que é bastante
bastante utilizada, né? 2/2 diminuto, Sol 7 bemol 9, né? É daí que vem então essa progressão desse campo harmônico. Agora você pode ver aí na tela também um resumo, as fórmulas, né, dessas escalas. 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6, bemol 7 e depois fecha a oitava. Você vai vendo aí todas essas fórmulas dessas escalas que são parentes, essas escalas que são as escalas de base, as escalas que são matriz para as outras escalas, né? Para os outros modos, que os outros modos estão contidos dentro dessas escalas de base, tá bom? Bom, e essas foram as escalas menores, as escalas de base, as que servem de matriz. Depois a gente viu todos os outros modos que a gente trata como escala, que a gente utiliza, que estão dentro dessas escalas de base. Agora, mais para frente, eu vou fazer como eu já fiz lá com os modos que estão dentro da escala tradicional, da escala maior. A gente vai ver modo por modo, vai ver sonoridades, possibilidades de acordes, vai falar sobre coisas e possibilidades dentro de cada um desses modos. Se você gostou de mais esse episódio, você pode compartilhar, deve espalhar essas informações por aí. Dúvidas, críticas, sugestões, manda tudo para esse nosso canal de desenvolvimento musical. Esse que é mais um canal nesse imenso abismo digital que é a nossa internet. Mais uma vez, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.